Muito bem. Dando continuidade aqui às atividades do seminário, vamos então para o último painel. Lembrando que à noite teremos o espetáculo de abertura da Semana do Mar, no Teatro da Unesp, lá na Barra Funda. Temos aqui pessoas que eventualmente estejam já inclinadas aí. A gente tem ingressos aqui para serem distribuídos, aqui com a Luciana e com a Mariana. Então, se vocês quiserem já retirar os ingressos aqui com elas, por favor. Então, para aqueles que realmente vão estar presentes, né? Ainda que não tenham se inscrito ainda na página lá. Então, fique à vontade para pegar com elas ou agora ou até o fim do evento. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Oi? Pode pegar. Quem se inscreveu pode pegar também. Vamos dar continuidade aqui. Então, teremos agora um painel. O painel bastante citado nos outros painéis, o painel sobre comunicação para os oceanos, né? Vamos então fazer uma discussão nesse sentido. E para essa discussão eu queria, além do Pablo, né, nosso parceiro de debate, representando a Scientific American do Brasil, eu queria chamar para a mesa os nossos convidados, Ayrton Escobar, Ronaldo Cristofoletti, Melissa Barbosa e Paulina Chamorro, os quais serão apresentados na sequência. Maravilha. Pessoal, tudo bem? Muito bem. Bom, já agradecendo enormemente o convite, o aceite ao convite, né, a presença, para discutir esse tema que é emocionante, é excitante, ele é importante e ele é necessário, né, como vocês puderam ver nas outras mesas. Né, eu queria também mencionar que a gente está recebendo perguntas pela internet, pelo e-mail iaresponde@usp.br. Estamos aí com dezenas de pessoas acompanhando o evento online. Muito bem. Ayrton, jornalista especializado na cobertura de ciência e meio ambiente e correspondente da revista Science. Ronaldo, professor do Instituto do Mar da Unifesp, estudioso de várias coisas, né, Ronaldo? Vamos botar uma lista aqui. Em especial do Bentos, né? Mudanças climáticas e também agora, mais recentemente, com uma atuação muito forte em comunicação. Né? A Melissa Barbosa, a coordenadora de comunicação institucional da Fundação Grupo Boticário, responsável por campanhas de engajamento e sensibilização para a causa ambiental. E Paulina Chamorro, jornalista especializada e co-criadora especializada em meio ambiente e co-criadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Temos uma mesa aqui de pessoas que têm militado e têm trabalhado muito fortemente nessa questão. Esse tema ele pode ser abordado de várias formas, né? São vários dilemas, várias dificuldades, vários desafios para a gente superar na questão da comunicação. E resgatando, inclusive, que o Pablo, pela Scientific American, trabalha essa questão de uma forma diária. Né? Então, temos aqui pessoas com um perfil bastante peculiar e direcionado a essa questão. Mas o fato é que assim, a gente tem um problema, né? Que a gente tem muito conhecimento, como foi colocado hoje nas 3 mesas que sucederam a essa. Nós temos vários pesquisadores e nós temos uma audiência enorme que não necessariamente está recebendo essa informação, está digerindo essa informação, está processando e usando essa informação para a sua atuação enquanto cidadão. Né? Pelo menos é isso que ficou claro aí nessas falas. Então, a minha pergunta inicial que eu queria, né, trazer é: qual é o problema? Falta comunicador, falta meio de comunicação, falta tema para comunicar. O que falta? Ou tem muito meme nos WhatsApps que não dá tempo de se informar sobre as coisas que importam? Onde a gente está pecando? E aí, vamos começar do lado de lá para cá. Paulina, depois Melissa. Boa.
Muito boa tarde a todos. Eu vou responder trazendo um pouco da minha experiência ao longo dessas 2 décadas de jornalismo focado em meio ambiente, e puxando a sardinha um pouco para uma parte importante da minha trajetória, que é a questão do rádio, né? E como a preocupação com uma linguagem que seja abrangente para uma gama enorme de pessoas, sem ser focado, né, em editorias ou algo assim, né? Eu trabalhei por muitos anos em rádio no dia a dia e falando sobre sustentabilidade quando não existia essa palavra. E eu acho que um dos grandes problemas que a gente está vivendo hoje em termos de comunicação, Turra, é que a gente sabe, quer comunicar, mas a gente não tem a preocupação, na mesma proporção, de conhecer o nosso público. Para quem que a gente quer falar, afinal, né? E a gente está em plena transformação de comunicação. Eu não tenho uma resposta completamente direcionada, mas eu intuo em alguns caminhos. Conhecer a audiência é algo que o rádio me ensinou, e eu levo hoje, que eu não estou mais no rádio diariamente, mas eu uso nas audiências, por exemplo, de redes sociais. Você tem que conhecer para descobrir se aquela linguagem que você está usando é correta, né? E essa é a segunda coisa, né? Sair um pouco do salto do que eu acho que eu tenho que entuchar para alguém que eu não sei quem é. E essa ligação, você conhecendo sua audiência, você conhecendo se você está acertando a sua linguagem, você vai afinando essa comunicação, vai afinando se vai funcionar melhor um eco-meme, ou uma foto, uma frase pronta para Instagram, se vai ser o textão mesmo no Facebook. E aí me leva a uma segunda coisa que eu já queria colocar aqui, que é a questão de como é que a gente está tratando hoje mídia, né? Se a gente for pensar, mídia é o que hoje? Para cada um que eu levar para perguntar, vai me responder uma coisa diferente, porque realmente a gente está num momento de transição. Hoje você tem páginas de Facebook que trazem um conteúdo extremamente focado, sei lá, por exemplo, com 1 milhão de seguidores, com uma linguagem completamente diferente, que está traduzindo para as redes sociais, às vezes, conhecimento, né? Então, para mim, hoje eu vejo que mídia somos todos nós, a gente temos que ter uma responsabilidade. Tem os profissionais, né, de mídia, que eu me preocupo, no meu caso, de fazer essa transversalidade, de atuar em várias frentes, né? Por exemplo, a gente vai ter uma mostra de fotografia de São Paulo, que vai trabalhar a linguagem, né, fotográfica. A gente está no mundo imagético também, né, muito, né, da importância da imagem, onde vai ser por uma causa, vai ser para discutir e trazer questões com relação ao plástico. Estou fazendo podcast, que é distribuído pelo WhatsApp, com uma linguagem super fácil, e quando a gente trata do grande público, né, que é o meu grande interesse, né, de uma comunicação de massa, a gente também, e conhecendo o público, a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, tem uma grande dificuldade, a gente tem um grande número de analfabetos funcionais. Então, para quem que a gente está direcionando essa comunicação? Como é que a gente vai atingir o maior número de pessoas? Ou vamos continuar falando para a nossa bolha? É uma questão de escolhas quando você decide se planejar para a sua comunicação. Eu gosto de atacar em muitas frentes e de furar as bolhas através da comunicação pela sustentabilidade. Obrigado, Paulina. Melissa, como que a gente complementa essa visão da Paulina com a experiência que vocês trazem lá da Fundação Boticário, que tem uma outra estrutura, né, e um outro foco, um outro recorte, né? Conta para nós. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela participação, Turra. Pegando até o gancho aqui da Paulina, exatamente, a gente tem que entender qual é a nossa audiência. Primeiro, né, faltam meios? Não, não faltam meios. Hoje em dia, todos nós somos mídias. Todos nós conseguimos transmitir diversas mensagens diariamente nas nossas relações, nos nossos grupos privados ou nas nossas redes sociais, mas que tipo de comunicação está sendo feita? A gente entende quem é a nossa audiência, a gente para pensar nessa mensagem que está sendo transmitida, como que a gente consegue engajar?
Hoje, eu coordeno a área de comunicação da Fundação Grupo Boticário e nas redes sociais a gente tem mais de 1 milhão de fãs que estão engajados conosco. Mas a gente vai fazendo tudo muito numa temperatura, né? A gente aprendeu a se comunicar via redes e a gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona, o que gera mais ou menos engajamento. E, embora a gente tenha aprendido a trabalhar nesse canal, não é o único que a gente trabalha, né? A gente tem a nossa rede de especialistas em conservação da natureza, que é uma rede que a gente conseguiu montar com 78 membros das mais diversas áreas do conhecimento e que cada um escreve artigos ou fornece, dá entrevistas, e a gente faz esse papel aí da ponte, né, entre os veículos e esses especialistas. Mas o que é mais interessante, eles trabalham na linguagem adequada para a audiência que eles querem atingir. Então, dependendo da entrevista, o meio que é um caminho. Dependendo do veículo, o artigo que vai ser escrito é um outro caminho. Então, não adianta a gente ter uma comunicação inacessível. A gente tem que estar próximo. E isso não significa ser uma comunicação rasa. Pelo contrário, você pode trazer muito conteúdo, mas se o teu interlocutor não entender, aquela comunicação não serviu para nada. E hoje o que a gente mais tem é uma avalanche aí de mensagens que a gente não consegue nem absorver. Então, como fazer a tua mensagem ser relevante? Então, eu acho que a questão é entender o teu público para você conseguir fazer essa comunicação de forma assertiva. Legal. Ronaldo, e aí? Como que você vê do ponto de vista da academia, meio se inserindo nessa questão da comunicação? Que aprendizado você está trazendo para isso? Ok, Alex, obrigado. Prazer estar aqui com todos vocês. E acho que o ponto que eu queria abordar é o que você traz. É do ponto de vista de quem é mais acadêmico, da área das ciências do mar, dos oceanos, e que muita gente olhou para mim e falou: o que você está fazendo aí? Quem é esse ET nessa mesa do lado do Ayrton, Melissa, Paulina? Faz anos que eu tenho trabalhado com a comunicação científica, percorrendo de norte ao sul do país, aí até numa parceria com o British Council, entendendo esse ponto que todos os pesquisadores falam: precisamos comunicar mais. A sua pergunta, Alex, foi: o que falta? Eu não acho que faltam meios, não faltam informações. O que falta, no meu ponto de vista, é a gente reconhecer a comunicação como uma ciência, e uma ciência que é dinâmica. A comunicação de hoje, assim como Melissa e Paulina já colocaram, não é a mesma de 20 anos atrás, quando a gente se formou. Os meios são outros. Então, como que você consegue comunicar de uma forma efetiva hoje? Uhum. E como que, assim como a gente traz, você apresentou, né, a cátedra hoje, aliás, parabéns e por ela, e a questão da interdisciplinaridade. Se a gente olhar comunicação sobre os oceanos aqui, o que eu vejo hoje é que a gente vai tratando uma dualidade. Então, quem comunica? O jornalista, formado no jornalismo, mas que não teve a formação oceânica, ou o pesquisador na área de oceanos, mas que não tem a formação no jornalismo. E acho que não é nenhum nem outro. São os dois juntos e tem que achar esse meio termo. Eu acho que nós precisamos falar mais dos oceanos, e aí da outra temática. Aqui nós estamos falando de oceanos. Com os jornalistas, para eles... Né? O Ayrton me deu uma resposta incrível hoje. Eu estava conversando um pouco antes e teve um evento, o primeiro Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia do Mar, organizado pelo Andrei há 15 dias, e o Ayrton falou assim: puxa, eu não pude estar lá. A resposta que eu dei para ele foi assim: não, mas lá era muito acadêmico. O que ele me respondeu? Mas é por isso que eu queria estar, porque eu não tenho a formação na área de ciências do mar. Eu falei: é isso. Uhum. E nós, mais pesquisadores da área, nós precisamos aprender um mínimo de comunicação. Quais cursos de graduação e pós-graduação aqui hoje? Quem é que cursou disciplinas sobre comunicação, que são da área de ciências do mar? Com essas questões básicas: reconheça a sua audiência, identifique corretamente um meio para atingir aquela audiência. São características básicas da comunicação que qualquer um ganhando pode se beneficiar. Obrigado, Ronaldo. Ayrton, qual é o tchan? O Ronaldo roubou muito da minha resposta aqui que eu ia dar. Não, eu fui criado lendo jornal impresso, né? Uma geração pegando o jornal de manhã para ler e fiz a minha carreira, a maior parte dela também como repórter de um jornal impresso, né, no Estadão. E estou, como todo mundo e como toda a mídia no Brasil e no mundo, ainda num processo de tentar se adaptar e se adequar a essa nova realidade, né, da comunicação na sociedade
e que foi essa revolução causada, né, pelas tecnologias digitais, que acabaram com um modelo que existia de comunicação via jornal, revista e televisão, que estava ali por muitas décadas, né? E de repente tudo mudou e está todo mundo tentando né, se adaptar a esse novo mundo. Mas para não repetir o que já foi dito aqui, acho que é legal. Eu estava pensando ontem à noite sobre essa, né, comunicação especificamente relacionada aos oceanos. E pensei, a Amazônia, né? Porque eu sempre gostei de oceanos, mas alguns anos atrás eu tomei uma decisão assim, consciente de falar, eu vou parar de olhar para a Amazônia, porque todo mundo já está olhando para a Amazônia, e eu vou olhar para os outros biomas e eu vou olhar para o mar, porque quase ninguém está olhando para esses outros lugares, né? Então, a Amazônia não vai ficar abandonada, vai ter sempre gente prestando atenção na Amazônia, né? E a Amazônia, ninguém faz nada na Amazônia hoje sem causar uma comoção, né, nacional, internacional. Quer dizer, é muito difícil um governante destruir a Amazônia hoje em dia sem ser muito cobrado, muito questionado, né, muitas vezes tendo que recuar em decisões. Quer dizer, ao longo das décadas, construiu-se uma mobilização social, uma conscientização social de que a Amazônia é uma coisa preciosa que não pode ser destruída, né? Então, como é que a gente constrói essa mesma conscientização, essa mesma mobilização para os oceanos, que são, né, em escala global, mais importantes até do que a Amazônia? E não vai ser uma coisa que vai ser feita do dia para a noite, né? Como o Ronaldo falou, você precisa os cientistas trabalhando, né, se comunicando, você precisa dos jornalistas, você precisa dos agora chamados influenciadores digitais. Quer dizer, você teve uma pulverização enorme dos meios de comunicação, que antes eram muito focados, né, em alguns poucos meios, né, jornal, revista, televisão, rádio, e agora você tem uma imensidão de canais e de formas de comunicação à disposição, não só de jornalistas profissionais, mas de qualquer pessoa, né? Todo mundo pode ser uma mídia, pode ser um veículo de comunicação dentro da sua casa, sentado na frente do... Né? Nem sentado na frente do computador mais, né? Simplesmente com o celular na mão. E, né, isso cria problemas muito grandes, né? A gente vê aí a propagação de fake news e tudo mais, mas cria também uma série de oportunidades e possibilidades de você revolucionar essa comunicação e, ao longo do tempo, construir algo semelhante ao que a gente tem para a Amazônia hoje, para os oceanos. Legal, muito bom. Eu queria romper um pouco o protocolo, eu queria aproveitar, assim, enquanto o Andrei está aqui, porque ele vai ter que sair por conta de um voo que ele vai pegar. E, assim, eu conversei um pouco com o Andrei sobre essa questão, né? E o Andrei, ele expressa claramente a importância desse tema e quanto ele é demandado para que a gente consiga promover essa ocean literacy, né, esse conhecimento sobre os oceanos e tudo mais. Eu queria que você aproveitasse esse tempo que você ainda está aqui para você poder estar aqui entre nós, aqui nesse espaço aqui, claro, né? Assim. Com 200 milhões de pessoas no Facebook olhando. E, por favor, Andrei. Tá, obrigado, Tur. E desculpa interromper a mesa de vocês, mas realmente eu preciso ir embora. Eu fico muito feliz de ver, é a primeira vez num evento que eu venho, oceânico, que a gente tem um arranjo desse, pessoas fora da água, falando da água. É muito bacana isso. Eu acho que isso é o primeiro passo. E eu bato no Ronaldo o tempo inteiro sobre isso. Ocean literacy é um termo horrível. É horrível em inglês, é horrível em português, é horrível em todos os sentidos, porque faz a pessoa se sentir não literada, né? Parece que ela tem que ter um PhD para entender daquilo. E a ideia do Ocean Literacy é exatamente o inverso, é trazer para o imaginário comum o tanto que o mar é importante e como que você impacta o mar e o mar te impacta de volta. E isso vai ajudar a gente a criar o que o Ayrton falou, como foi criado para a Amazônia, né? Todo mundo entende a Amazônia como o pulmão do mundo, o que é também uma grande mentira, mas tudo bem, né? O pulmão do mundo está no plâncton, que está no mar, que ninguém liga, porque a única coisa legal do plâncton é que ele é o vilão do Bob Esponja. Então, como é que o cara desenvolveu o Bob Esponja, né? É um biólogo marinho, né? Ele que fez aquilo acontecer, e ele passa uma informação muito importante, apesar de ter uma praia no fundo do mar, né? Mas ele traz
o ambiente. E alguns anos atrás eu estava no Canadá morando lá e teve uma pesquisadora das ciências humanas e sociais aplicadas que ela fez um survey, uma análise, né, com questionários para a população para ver qual era a percepção da população. E ela tinha vários itens, era produção de alimento, era lazer, etc. E ela tinha um item que eu achei interessantíssimo, que era a sua ligação espiritual com o mar. E o dado mais interessante que veio da pesquisa dela veio desse item espiritual, porque era assim, a minha avó me levava no mar, quando eu estou triste eu vou sentar na praia. E essa é uma ligação que as pessoas têm com o mar que a gente não aproveita, porque para a gente o mar também é um conjunto diverso de biomas, estratificado, ele é vertical, horizontal, ele é diagonal, e a gente não traz de volta para a pessoa aquilo. Então a Ocean Literacy ela tenta fazer isso, é trazer essa importância para que as pessoas comecem a se preocupar com aquilo e nos ajudem. Só que a pessoa tem que ter elementos para isso. Então se você tem aquela menina sueca de 11 anos que tem Asperger, que está aparecendo na mídia o tempo inteiro falando sobre mudanças do clima, o que ela tem de informação? Como é que ela sabe aquilo tudo? Porque todo mundo aqui sabe o que é um gás de efeito estufa. Mas a gente não tem a mínima ideia do que o aumento no nível do mar vai fazer com a nossa vida, entendeu? Ninguém fala sobre isso diariamente, né? Mas a gente fala sobre. Até a sigla do gás as pessoas sabem. As pessoas nem sabiam o que era carbono antigamente, agora tem uma pegada de carbono e tem um marketing por trás disso. A gente tem que saber a fazer isso. Então, nessa parte, os comunicadores, e aí eu incluo todos, né, Ayrton, os influenciadores digitais, os youtubers, etc., esse evento, que eu já vou me adiantar que vocês vão falar, né? Mas o evento que eles estão organizando, a Fundação Boticário, junto com o Ronaldo da Unifesp, no Museu da Mãe agora em setembro, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Você vai juntar todo mundo e vai falar, e aí? O que eu estou fazendo errado? Me ajuda, né? O que está faltando para vocês? É a informação? Ela tem que estar deglutida? É o meio de comunicação? É a audiência que a gente não explicitou ainda, como a Paulina falou? O que é? Né? Por que eu não estou conseguindo essa informação? E isso vai basear a gente. Então, assim, no acordo que a gente fechou com o Atlântico inteiro para fazer uma aliança de pesquisa, o ponto de Ocean Literacy é o que está dando, que são 2 pontos que estão dando muito resultado. O primeiro é a aquicultura, que a gente descobriu que a gente é uma potência em aquicultura, e nem a Embrapa sabia. E o segundo é o Ocean Literacy, que a gente descobriu que a gente faz isso muito melhor do que o pessoal do Hemisfério Norte, que é durão, né, e que só pensa na educação. Então as crianças estão super bem. Colocar isso na escola é a primeira coisa que todo mundo pensa. Ok, mas e depois? Como é que você conta isso para sua avó? Como é que sua avó vai se importar com aquilo? Né? E eu dei vários exemplos. Um que eu acho fantástico é o Projeto Tamar, que todo mundo conhece. Agora, ir no Projeto Tamar e sair de lá com a percepção de que se você joga um plástico, você pode estar matando o filhote da tartaruga, é uma coisa que a minha filha de 5 anos aprendeu em 30 minutos. E ela não teve uma aula para isso. E ela não teve que entrar no conteúdo da escola, não teve que estar lá na aula de biologia junto com geografia, junto com história. Não, ela viu a importância disso. E é uma mensagem que ela traz até hoje. Então a gente senta, vem um canudo plástico, ela fala não, porque vai matar a tartaruguinha, que é bonitinha. E é isso que a gente tem que fazer. Então, como fazer isso? Né? Essa é a dúvida. E a gente tem estudado o assunto. Eu espero que nós consigamos. E, gente, desculpa, eu tenho que ir embora. Obrigado, Andrei. Obrigado. Boa viagem. E foi um prazer, assim, mais uma vez, ter você aqui trazendo essas contribuições. Né? Eu acho que a gente reforça o vínculo do Instituto Oceanográfico, do Instituto de Estudos Avançados, da Cátedra com o MCTIC e com outras instituições que estão tomando conta dessa questão, como o PPG-MAR, como a própria CECIRM, que criam no ambiente federal um locus importante para a gente trazer isso e materializar isso e capilarizar isso no ensino, no MEC e em outras esferas. Obrigado e boa viagem. Valeu. Oi? Continue entre nós. Mas, enfim, Pablo, você que está imerso nessa questão, sim, você provavelmente também tem inquietações aí que provavelmente esses nossos colegas aqui podem ajudar a aliviar. Cada vez mais inquietações, à medida que vai avançando o seminário, eu tenho cada vez mais perguntas. E o mais interessante, porque há mais ou menos 1 ano e meio, né, o Turra era nosso colunista,
E eu achei muito interessante porque quando surgiu a possibilidade dele fazer a coluna para nós, eu ouvi pela primeira vez o termo Ocean Literacy, né? Que é essa ideia de criar, então, uma consciência social com relação à importância e ao impacto que o oceano tem nas nossas vidas. E era uma coisa que eu, em 20 anos de carreira, passando por veículos grandes, até eu nunca tinha pensado nesse sentido, nunca tinha ouvido esse termo. Eu pensei, rapaz, eu adoro nadar no mar, eu adoro mergulhar, eu adoro Dorival Caymmi, e eu não tenho isso daí. Então, justamente, a gente trouxe a coluna, e a gente publica a coluna num esforço de promover Ocean Literacy, né? Mas então, o que me ocorre, na verdade, é começar a trazer perguntas para as pessoas que estão aqui na mesa, que trabalham com isso há muito mais tempo do que eu, para tentar entender qual que é a percepção que elas têm, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista da imprensa, do veículo, quer dizer, você todo dia tem centenas de descobertas importantes em todas as áreas sendo divulgadas e competindo por espaço, né? Quer dizer, tem um estudo lá sobre, por exemplo, desenvolvimento neurológico de bebês. Tem um estudo sobre conservação de leões ameaçados. Tem um estudo sobre descobertas de estrelas. E tem um estudo sobre o mar. Como é que ali eu só consigo publicar uma? Por que eu vou publicar o mar e não vou publicar o bebezinho, por exemplo? Né? Então, tem que ter essa percepção, eu acho, né? Se está disputando espaço muitas vezes com outros temas que têm um repertório simbólico muito mais forte. Como o Ayrton colocou aqui o exemplo da Amazônia, né? Quase qualquer coisa sobre a Amazônia, você já está com meio pé dentro da notícia, né? De ser reconhecido como notícia, né? Porque o valor de pesquisa tem. Agora, para ser uma coisa que você considere que tem legitimidade social, para gerar impacto, para ser considerado notícia, aí é outra coisa, né? Então, a primeira coisa que eu tenho vontade de perguntar para as pessoas é até a partir da primeira coluna que você escreveu para a gente, você falou que, se eu não me engano, 20% dos brasileiros nunca foram ao mar, não é verdade? Era um dado por aí, não é? 1/3 dos brasileiros nunca foram ao mar, considerando o país todo. Considerando o centro-oeste e o norte, 50% das pessoas nunca foram ao mar. Pois é, eu acho esse um número muito impactante. Eu quero perguntar para vocês assim, o que vocês aprenderam tentando falar para as pessoas sobre o mar? Né? Com que medida que você conseguiu tocar a pessoa para de prestar atenção, ela acha que não é relevante? Na experiência de vocês como comunicadores, quais são as dificuldades, as facilidades de falar sobre o mar para as pessoas? Começando por qualquer lado. Pode ser por aqui? Daí pode voltando? ser por aí. Acho que a impressão geral é que as pessoas não conhecem o mar, mesmo aquelas que conhecem, né? 20% você falou, né? Então, 1/3. 1/3. Bom, os 2/3 que têm contato com o mar, a grande maioria imagina que o contato é ir à praia num fim de semana, num feriado, né? Isso não significa que a pessoa conhece o mar, entende o que é o oceano e qual é a importância do oceano para o planeta, para a nossa vida, etc. E como é que o que acontece com o oceano reverbera no nosso dia a dia, né? Mas há um desconhecimento muito grande, né? Acho que uma coisa que o Paulo citou de manhã, que tem um grande problema de você mobilizar as pessoas e fazer com que as pessoas se importem com o oceano, que elas não veem o que está acontecendo lá, né? Quer dizer, está tudo debaixo d'água. Você pode exterminar a biodiversidade marinha e a praia vai continuar ali, né? As pessoas vão continuar indo para a praia e parece que nada mudou. Então, isso é uma dificuldade muito grande. É um ambiente em que as pessoas desconhecem. Então, você tem que explicar as coisas mais básicas, né? E você pensa num recife de coral, né? Que é, vamos dizer, uma das coisas mais carismáticas, belas que tem no oceano, que a pessoa nem precisa entender muito para se importar e querer proteger, porque é um negócio, obviamente, muito bonito, né? E eu já escrevi muitas reportagens sobre Recife de Coral, e um dia, recentemente, meu pai veio assim e perguntou para mim, com a maior honestidade do mundo: Ayrton, mas o que é exatamente um coral? E eu percebi que mesmo meu pai, que lê todas as minhas matérias, não entendia, mas é um bicho, é uma planta, e o que está acontecendo, tal. E aí eu comecei a explicar pouco a pouco. Ele: nossa, que interessante, que bacana, tal. Então, mesmo assim, ali foi um choque para mim. Falou: meu pai é uma pessoa muito super informada, que lê jornal todos os dias, é engenheiro, foi professor, tal. Mas aí ele nunca mergulhou, né? Ele nunca viu um recife de coral, apesar de já ter ido muitas vezes para a praia, tal.
E é uma coisa alienígena, é a mesma coisa você pegar um bicho de um outro planeta e botar na frente dele, ele não tem a menor ideia do que é aquilo, né? Então, você extrapola isso para o mundo, né? O desconhecimento é muito grande e isso dificulta muito a comunicação. Legal. E aí, Ronaldo? Então, acho que foi uma ótima pergunta e eu colocaria 2 pontos de vista. Primeiro, porque talvez a gente fale menos do mar do que deveria. Acho que essa é até a lógica do evento que o Andrei falou, que a Fundação está puxando. Vamos conversar todo mundo, então, que fala de comunicação, por que nós estamos falando menos do que deveríamos? Talvez porque é mais distante, nós não moramos no mar. Mesmo quem mora numa cidade litorânea, como eu moro, mas eu não moro no mar, eu moro na zona costeira. Né? E acho que essa coisa, mais como o Paulo trabalha, o mar profundo, ele está distante. E aí vem uma dificuldade das pessoas, mas nós acadêmicos também. Porque quando alguém te pergunta o que você faz, ou o mar para que serve, quando o pai do Ayrton perguntou para ele, não necessariamente a pessoa está interessada naquela questão do mar. A pergunta que está por trás ali é, o que do mar serve na minha vida? A gente tem que comunicar engajando aquela pessoa e mostrando uma realidade da vida da pessoa que é influenciada pelo mar e muitas vezes ela não sabe. Então, 50% de quem mora no centro-oeste e do norte nunca viram o mar. Mas o clima daquelas regiões é influenciado pelo mar. Porque o mar é quem dita o clima. A gente falou tanto do clima por conta da Amazônia. Quer dizer, o Ayrton trouxe um exemplo perfeito que também tem usado. A Amazônia, na década de 90, teve ali um movimento pela Amazônia que todo mundo tem até hoje. Agora é a hora do mar. Agora é a vez do mar. A Amazônia ganhou o símbolo do pulmão do mundo quando não é. Quando são as microalgas que estão no mar. Então, assim, o clima, a produção agropecuária, a agricultura, depende do clima que depende do mar. Várias das nossas questões de saúde, seja por morar próximo à praia, já tem estudos que mostram que estar perto do mar melhora a qualidade de vida das pessoas. Produtos biotecnológicos, talvez todo mundo aqui esteja usando alguma coisa hoje que tem um derivado do mar, seja num cosmético, seja na roupa. E a gente tem dificuldade em trazer isso para as pessoas. Acho que quando a gente encontra esta conexão, a gente consegue que as pessoas valorizem muito mais o mar. Sem dúvida. Melissa. Bom, eu pego aqui o gancho do Ronaldo e eu acho perfeito que ele trouxe alguns exemplos do quanto a gente consegue demonstrar o impacto e essa conexão. Para você engajar, para você colocar algum tema na conversa, você tem que ter uma boa história para contar. E para você construir uma boa história, as pessoas têm que se identificar. Então, esses exemplos que o Ronaldo trouxe, por exemplo, só conseguem demonstrar essa conexão, essa interdependência que a gente tem. O que mais que a gente consegue trazer? Como que a gente consegue demonstrar isso? E até citando aqui o que o Andrei falou, né? As nossas experiências, né, grande parte das nossas experiências sensoriais e emocionais mesmo, de conexão, estão no mar. Isso é um caminho da gente trazer para a conversa. Tem vários caminhos. E aí volta à pergunta anterior, né? Eu acho que você tem que identificar o que a tua audiência precisa receber para você poder puxar essa conversa e trazer essa boa história. Então, até antecipando aqui, falando desse evento que a gente está organizando agora em setembro no Museu do Amanhã, reunir vários comunicadores e pensar como a gente pode falar mais do mar, porque de fato a gente não fala o quanto a gente deveria, pela importância que o tema tem, e como falar melhor, como comunicar melhor. Eu acho que se a gente sair desse evento com essa resposta, já é um grande passo para uma estratégia muito maior que a gente está traçando. Mas ter esse momento de debate é muito rico. E a gente precisa ter esses skills, né, essas habilidades de comunicadores, com esse conhecimento científico que a academia gera, para que a gente possa, de fato, demonstrar o impacto para as pessoas. Porque se não mexer com a minha vida, se não mudar no meu dia a dia, talvez eu não me importe mesmo. Então, acho que essa é a grande sacada. Como que mexe com a pessoa? Por que a campanha do Canudinho acabou mobilizando tantas pessoas? Gente, mudou política pública sobre o canudo. Por quê? Porque uma imagem fez um super barulho. Essa imagem contou uma história, a imagem da tartaruga. Que outras imagens, que outras histórias a gente consegue contar? Eu acho que essa é uma das respostas. Né? Bacana. Paulina. Eu vou complementar, né, porque eu estou totalmente de acordo com o que foi colocado aqui. Eu acredito que essa conexão realmente
Eu queria falar de 2 tipos de comunicação, né, que também temos isso, né? A gente tem uma comunicação para campanhas de engajamento e a gente também tem essa comunicação do dia a dia, né, que é também colocada, que pode influenciar e que você pode trazer uma série de elementos ali, ou até complementando com informações, com educação até, né? Por que não com educação? E aí, mais uma vez, essa preocupação com essa linguagem, né? Quando eu trabalhei já nas 2 frentes, né, tanto para campanhas de engajamento, quanto, né, no dia a dia. Mas a gente sempre acaba, e os melhores resultados que eu tive sempre foram quando você conecta através do exemplo, né? E, de preferência, de exemplos positivos, que tenham saído de uma realidade e transformado uma realidade para mostrar que é possível. Como você colocou, Melissa, a campanha realmente do Canudo deu certo porque eu fiz uma série de matérias sobre o uso do plástico, né, do plástico descartável, e para muita gente que eu entrevistei, era a primeira vez que a pessoa se sentia fazendo alguma coisa. Então, eu acredito que a questão aí trazendo mais exemplificação, né, exemplo, a questão do plástico de uso descartável, ela deu certo porque isso faz sentido para as pessoas. Elas conseguem entender que se ela pode evitar um canudo, ela pode evitar uma sacola plástica. É uma mensagem simples. Está aqui, ó, a baleia com não sei o que lá. É isso, você vai usar a sacola plástica? Ou seja, não tem intermediário, né? E só por isso, porque realmente elas geram um motivo mobilizador e está acessível na vida das pessoas. Elas conseguem, nas diferentes esferas, mudar. E o melhor, se sentir bem por estar mudando isso, né? Porque também aí eu queria chegar na questão da comunicação positiva, que são sempre as matérias que eu faço mostrando exemplos e que deram resultado, e que mostraram, a última que eu fiz foi de uma das garopetas, né, do projeto Garopeta, no litoral norte de São Paulo, com apoio da Fundação A Reintrodução. Fui lá, mergulhei com as garopinhas, gente, eu estava muito feliz, stories loucos na National Geographic, blá, blá, blá. Bombou, gente, foi o recorde de audiência de stories da National Geographic do ano. E a gente estava falando de garopa, de reprodução em laboratório, reintrodução no ambiente, mas o que eu puxei? Eu puxei que a garopa está na nota de R$100. Alguém tinha se ligado? Olha a relevância da garopa. Não, mas como é que você conecta para sei lá... Isso foi o Caissara que me falou, que estava ajudando ali na reintrodução. Assim, para a gente é mais importante que a nota de R$100. Até então, nem eu tinha me ligado... faz tempo que eu não vejo, da nota de R$100. Falei, gente, claro, né? Então vou começar puxando a matéria por aí, né? Da importância dos caiçaras de pescar uma garopa, porque é o que ela divide com a família, porque a garopa é enorme, né? Dentro das medidas que podem hoje, dividir com a família. Então, para eles, claro, é mais importante que a nota de R$100. Porque é uma riqueza, né? E é toda uma história que eu contei a partir de uma matéria que seria teoricamente difícil. Obrigada. Então é isso, eu acho que é essa disponibilidade da gente querer ouvir e querer contar essas histórias e ter essa preocupação, né, de que realmente faça sentido para as pessoas. Não, eu acho assim, esse exemplo é um exemplo icônico, né? E eu fico pensando, né, como fazer mais disso? Né? Então, considerando que existe um mercado, que as pessoas precisam ter espaço, esse espaço normalmente dá o retorno financeiro, porque o jornalista não vive de sol, do fitoplâncton, né? Quase. Às vezes, né, faz fotossíntese, né? E aí você tem, claro, uma realidade concreta que você precisa trabalhar, você precisa ter espaços que remunerem esse tipo de coisa, certo? A não ser que tenha algum herdeiro, né, que não precise. Às vezes tem, né? Isso é muito legal. Mas não é a realidade. Então, você precisa ter mecanismos que potencializem para que essa abordagem seja cada vez mais profissional e dedicada e se amplifique, se lapide na sua profundidade, na sua qualidade, né? Para que você tenha, então, um esquema desse tipo. Como que você cria, e assim pensando em termos de política ou de arranjos institucionais, que fomentem com que você tenha pessoas que estão na graduação hoje de jornalismo, ou na graduação de oceanografia, ou de ciências do mar,
né, que daqui 15, 20 anos possam ter essa formação, né, possam ter um certo amparo para poder ter um caminho profissional remunerado dignamente, né? Vejam mais notas de R$100, né? Assim, mas no sentido de que esse esquema, esse arranjo institucional, Paulina, né, que eu estou querendo colocar, seja uma coisa que possa ser estimulada, considerando alguns atores que entendam como isso é importante, o próprio governo, né, as fundações, a universidade, empresas, percebe? Talvez a gente possa fazer um recorte e criar um esquema que junte pessoas e possa fazer isso de forma mais autônoma, profissional, dedicada, né, sem ficar necessariamente brigando por espaço na mídia, né, e, de repente, botando algo que, né, que doure muito a pílula até a ponto que ela seja extremamente pirotécnica e perca a sua essência. Né? Não sei. Vocês acham que isso poderia ser um caminho? Eu posso só rapidamente, bem rapidinho, mais uma vez, colocar o detalhe e o cuidado com a audiência. E aí eu não estou falando de número de likes. Você hoje tem mecanismos para você depurar bem que tipo de audiência você tem, qual que é a qualidade dessa audiência. Então, de repente, uma página ou um site que você tem um número X de acesso ou um número de permanência naquele site, que significa que a pessoa leu a matéria completa, ou o número de compartilhamentos, que aí demonstra a questão do engajamento, tudo isso tem um valor, e tem um valor hoje comercial dentro da comunicação que está super em transformação. De novo, repito, isso hoje, um recorte, estou falando hoje, pode ser que semana que vem surja um novo aplicativo que vai mudar tudo, mas hoje funciona mais ou menos assim, quando você tem, ou é um veículo da mídia tradicional, mas que está obrigatoriamente digital, ou você é um profissional independente, ou você é uma ONG que tem um tremendo canal de comunicação. Você só consegue valorar isso quando você consegue olhar para o que você está colocando em números, enquanto você conseguiu atingir. E se você atingiu um número mais reduzido, qual que é a qualidade dessa audiência? Com isso, você consegue mais apoiadores, mais adiante, se você for um veículo, né, mesmo, você consegue patrocínio. Sem hoje você olhar o outro lado da sua comunicação, né, ou seja, o que está sendo feito com ela, hoje você não consegue avançar muito. Essa é a minha visão no dia hoje. Né? Acho que só complementando isso, hoje é tão fácil, né, as ferramentas, todas as métricas, você consegue medir diariamente ali se você está engajando ou não está engajando, se você muda a sua estratégia, é muito ágil. Então, eu acho que a grande sacada é você entender dos canais, entender esses meios, entender a audiência, para você tomar as decisões ali na hora de você divulgar os projetos, as histórias que você quer contar. Eu até considero que hoje está mais fácil. É mais pulverizado? Tem muito mais concorrência, você concorre até com pessoas que nem sabem o que estão falando, mas, de alguma forma, elas conseguem atrair atenção. Mas eu acho que, sei lá, uma pessoa que tem algo a dizer e que não está num veículo, por exemplo, ela abre seu podcast e ela fala. E ela é ouvida, se ela estiver contando uma boa história. Então, eu acho até que, sim, as pessoas escutam mais. E antes, as pessoas estavam muito... eu só acompanho os grandes jornais, as grandes redes de TV. Hoje não, hoje você tem uma infinidade de podcast, você tem várias páginas, vários canais de YouTube. Você consegue segmentar a tua audiência exatamente. Quem está naquele canal tem os mesmos interesses que você. Então, eu acho que é mais tranquilo, assim, sabe? De você passar a tua mensagem. Alex, acho que foi excelente sua provocação, porque eu tenho uma preocupação um pouco com isso também. Né? Eu acho que essa questão do arranjo institucional, ela começa a nascer a partir do momento que a gente detectou que tem um problema. Então, isso está posto. Existe um problema, precisamos comunicar mais. Não tem um evento ou uma mesa de discussão que eu não vou de diferentes temáticas que precisa comunicar mais. A questão é como comunicar com qualidade. E como que a gente junta academia, setor de jornalismo, organizações, poder público, inclusive para criar isso como um espaço, um mercado de trabalho. Então, acho que isso tem que vir. De onde que eu quero provocar dentro da tua provocação? É a questão da gente pensar
a divulgação com qualidade. Nós temos que aproveitar tudo aquilo, por exemplo, que a Paulina trouxe, de falar, hoje, os meios de comunicação tem muitas formas, né? As mídias digitais estão aí. Qualquer um aqui agora pode gerar informação e divulgar. Mas como a gente pode tirar o melhor disso? Nós conseguimos medir claramente o quanto você acessa as pessoas, né? A Melissa estava dando desse exemplo. Mas como você transforma o comportamento de uma pessoa, que é a ação que a gente quer. E eu acho que aí a gente corre um risco. E eu vou, se me permite mais um minuto, eu vou usar uma comparação da mesa anterior. Refletindo muito sobre o que a gente viu sobre os plásticos e pensando agora na comunicação, vejam, o plástico descartável de uso simples, quando ele surgiu, ele foi uma solução para um problema da época, porque as pessoas queriam coisas mais ágeis. Algumas décadas depois, ele é o vilão. Se nós não tomarmos cuidado nesse momento onde os meios de comunicação mudaram, e a gente pode comunicar a todo segundo, cada informação que a gente gera, ele é um plástico. Só que o nosso oceano é a internet, porque fica lá. Daqui 1 ou 2 décadas, nós vamos estar de volta aqui, já com o cabelo um pouquinho mais branco, discutindo o que a gente faz com aquele monte de informação que está na internet, e muitas delas não são tão boas, elas não podem ser reutilizadas, elas não podem ser recicladas, porque a informação vai ficar lá. Então, o problema hoje, ele não é gerar informação. O problema é gerar informação de qualidade. Todos nós podemos fazer vídeos, mas ninguém vai ter as mais de 16 mil curtidas e impacto que teve do que as garopetas de alguém que sabe o que está fazendo. Todos nós escrevemos artigos de divulgação da nossa ciência, mas ninguém chega aos pés do Ayrton. Todos nós podemos melhorar e fazer coisas melhores, mas nós temos que reconhecer quem é que já faz e talvez estar mais próximos deles. Eu tenho uma preocupação muito grande desses espaços que se vire uma onda de informações, que é uma onda de plástico. E a internet vai segurar isso tudo. Então, para mim, como é que nós conseguimos fazer um arranjo onde nós geramos mais informações, mas menos é mais. Uma quantidade limitada, bem produzida e com impacto certeiro. Essa, pelo menos, é a proposta que a gente tem junto com o MCTI, Fundação, IFESP, Cátedra, né, já aqui colocando, porque eu sei que a gente é parceiro de um monte de coisa, de criar até 2020 uma estratégia de comunicação para a década dos oceanos. Como é que, como país, a gente olha frente a uma década que a ONU declarou e fala, vamos criar uma estratégia. Como é que a gente pode, ao longo da próxima década, em mais capacitações? Então, como é que surge este arranjo institucional? Né, do que simplesmente gerar mais produtos. Esse é o caminho. Linda a sua analogia. Demais, cara. Muito legal. Vou te plagiar com crédito, tá? Porque, putz, eu acho que não vai ser criado. Acho que essa poluição já existe, ela é monstruosa, cara. Eu me sinto absolutamente afogado em informações todos os dias, tentando, maioria dos dias sem sucesso, peneirar o que desse tsunami de informações é relevante para mim. Então, eu passo muito mais tempo triando informações do que realmente lendo alguma coisa, porque é muita informação, né? Mas com relação aos oceanos especificamente, eu acho que falta ainda muita comunicação, né? Então a gente precisa que os grandes veículos deem mais atenção, a gente precisa que os youtubers deem mais atenção. Então, para cada uma dessas mídias, tem que ter um trabalho de uma estratégia específica para que cada uma delas comece a olhar para o mar e, através dela, você conseguir influenciar a sociedade, né? Então, nos jornalões, né, nos jornais, nas revistas, nas TVs, por que eles não falam mais do mar, né? Porque se as pessoas não conhecem o mar, não se interessam pelo mar, aquilo não é visto como uma notícia relevante. Então, a Amazônia dá muito mais ibope, gera muito mais interesse do que o mar. Então, o editor que está ali decidindo o que eu vou botar na minha homepage ou no Jornal Nacional, ele vai optar por aquilo que interessa a um número maior de pessoas. E a Amazônia vai sempre ganhar do mar, né? Então, como é que você gera? Aí você precisa fazer o que os políticos fazem, né? Que é
Ir lá e almoçar, visitar as redações, falar, olha, o meu projeto é muito importante, você deveria fazer uma matéria sobre isso, tal. Então, sabe, a USP, o IO precisa ir às redações, precisa conversar com os jornalistas, com os editores e mostrar, convencer primeiro essas pessoas de que eles precisam dar atenção para o mar, porque o mar é importante, e aí convencendo essas poucas pessoas, as informações vão começar a ganhar escala, né? E aí, claro, a base de tudo é a educação, você começar desde pequeno, ensinar as crianças a importância do mar, tal. Quer dizer, não é uma estratégia, vão ser muitas estratégias, cada uma para um tipo diferente de mídia, um tipo diferente de audiência, ao longo de muitos anos, que talvez daqui 10 anos a gente possa voltar aqui e falar, putz, legal, tá aí, os oceanos estão na mídia, está todo mundo falando sobre isso. E assim como a imagem da tartaruga com o canudo, e aquela tem também a do cavalo marinho, né, com cotonete, que viralizou bastante. Agora, toda vez que pega uma baleia com plástico, né, vira notícia no New York Times, no mundo inteiro, acharam baleia morta com tantos quilos de plástico no estômago. Você vê que está começando a ganhar escala, né? O plástico foi esse catalisador. E precisa continuar construindo. Isso aí vai ser um processo de longo prazo, e que tem que ter continuidade. Maravilha. Pablo, antes da gente abrir para a audiência, para comentários, eu imagino que a gente tenha várias intervenções, queria que você fizesse mais uma rodada aqui com eles. Posso fazer uma pergunta? Manda ver. Eu quero fazer uma pergunta voltada para o Ronaldo, porque é uma pessoa que está dentro da academia, né, e trabalhando com divulgação científica dentro. Eu acho interessante pelo seguinte, eu vejo que agora a nova geração de cientistas, pessoal que está ali no doutorado, talvez no pós-doutorado, eles têm pelo menos alguns têm um interesse muito grande por divulgação científica, né? Por exemplo, a Scientific American, nós fomos parceiros do Festival Part of Science, né, que teve a 4ª edição aqui no Brasil esse ano, né? A gente é parceiro desde a segunda, quer dizer, a segunda acho que foi em 16 cidades, esse ano foi em 85 cidades. Com um trabalho totalmente voluntário dos pesquisadores, né? Então eu vejo que esse pessoal mais jovem que está trazendo o restante da academia, eles já despertaram para isso. Mas eu vejo também muitas pessoas da academia dizendo o seguinte, olha, eu já tenho que fazer pesquisa, eu já tenho que fazer extensão, eu já tenho que orientar aluno, eu tenho que preencher relatório, eu não tenho tempo e motivo para me dedicar para a divulgação, você está entendendo? Não conta no meu Lattes. Eu tenho muita coisa para fazer e pouco tempo. Por que eu vou fazer uma coisa que não vai me ajudar na corrida do meu dia a dia, que é eu conseguir financiamento, né? Então, assim, eu quero perguntar para você, você é um professor dentro da academia, você está trabalhando essa temática com seus alunos, você está fazendo um seminário para as pessoas que são técnicas em oceano, falar, olha, você não vai só estudar, você vai ter que comunicar o que você está estudando. E como que você está trabalhando isso com a futura geração aí de oceanógrafos brasileiros? Acho que esse é o maior desafio. Posso falar um pouco da experiência que eu tenho tido de duas frentes. Acho que você traz o ponto-chave, que é, dentro desse arranjo institucional que o Alex traz, a gente precisa reconhecer a comunicação para a sociedade mais do que reconhece hoje. A primeira resposta, os pesquisadores hoje, e aqueles que estão empregados, eles foram criados num momento onde comunicação era coisa de quem não tinha o que fazer. Desculpa a expressão, mas era... Né? Porque o que importa é o publicar... Quem quer aparecer? O que importa é eu publicar meu paper. A CAPES já detectou isso. Se vocês viram uma reportagem de uma das diretoras gerais da CAPES, eu peço perdão que eu não me recordo o nome dela agora, que saiu no ano passado, onde ela conta o ciclo da CAPES. Num momento que, na década de 70, sequer existiam avaliações e as pessoas davam recursos, as pessoas faziam pesquisa porque queriam fazer pesquisa. E aí a CAPES percebeu que elas precisavam que aquela pesquisa tivesse impacto. Então, gerou a questão, você tem que publicar. E, para isso, depois gerou o Qualis, que gerou, ao final, no momento atual, uma máquina de produção. E na entrevista dela, ela fala, nós percebemos que nós criamos, bom, ela não usa essa expressão, mas é a lógica, um monstrinho. E agora a gente tem que rever o que fazer. O que eu vejo, então, assim, qual o cenário que eu vejo hoje? A geração que foi formada, onde o que importava era publicar paper, fala exatamente isso. Eu não tenho tempo, é mais uma coisa para fazer. Só que eu tenho conversado muito em todas as mesas e palestras que eu estou, reuniões, porque, assim... tem que voltar um pouco na filosofia da ciência. Porque o que é ciência? Quem foi que disse, e onde está escrito, que ciência é publicar paper? O paper ele não é para ser o fim. O paper é para ser o meio.
o meio de um impacto na sociedade. Ciência é geração de conhecimento, conhecimento que tenha impacto social, ambiental, relevante ou, no mundo atual, para o desenvolvimento sustentável. O paper ele continua sendo extremamente importante, mas ele é um meio que mostra que a comunidade científica validou aquela sua pesquisa. E aí, então as pessoas têm que abrir um pouco da defesa de eu não tenho mais tempo. Não, porque você tem tempo. Vejo muita abertura. Então, aí para eu finalizar nessa lógica, você tem as pessoas relutantes, mas você tem abertura. De onde que eu vejo abertura? Primeiro, além de ter sido contratado na Unifesp para metodologia, comunicação, está há 7 anos me dedicando a isso, onde chegou nesse híbrido aqui, eu sou consultor do Conselho Britânico, o British Council, que tem um programa de comunicação científica que está há 4 anos percorrendo o Brasil de norte a sul. Foram mais de 100 workshops, eu participei de mais de 30 deles. Fui do Amapá ao Rio Grande do Sul. São workshops de 3 dias sobre comunicação. Não é redação de paper, apesar de ter a parte escrita, mas ele é sobre comunicar. E todos os workshops, todas as chamadas são um sucesso. Então, as pessoas estão abertas. E aí são os estudantes, mas também professores. Aqui na USP, às 4 anos, teve edições com professores dos diferentes institutos. Então, assim, existe uma abertura. As agências de fomento têm dado suporte e podem dar mais. O CNPq, há alguns anos, quando a gente vai prestar o relatório, tem um item lá no sistema, que é opcional ainda, que diz: você não tem um vídeo de divulgação para a sociedade para anexar aqui? Já está dando um sinal. A CAPES, nessa sua última remodelação da avaliação da pós-graduação, que foi lançada no passado, deixa claro que os programas de pós-graduação vão demonstrar mais claramente o seu impacto social. A FAPESP já há mais de 2 décadas limitou na súmula curricular que não importa quantos artigos você tem. Para você pedir um projeto, você tem que mostrar quais são os 10 mais importantes. Então isso traz uma reflexão. Não é produzir um monte, é produzir com qualidade. E aí você pode ter a qualidade e chegando na política pública. E aí, por fim, para passar uma experiência que Alex, eu e outros colegas tivemos juntos. Me chamou muito a atenção o projeto Biota Araçá, um projeto temático do Araçá. Alex era um dos líderes, junto com a Cecília do Amaral e outros colegas ali, que é envolvido em toda aquela temática da expansão do Porto de São Sebastião. E, anualmente, nós tínhamos workshops na FAPESP, onde nos workshops era colocado isso claro, qual é o impacto nas políticas públicas que este recurso público está gerando. E eu me lembro no primeiro workshop de um dos diretores da FAPESP ainda falando para a equipe, que eram mais de 170 pesquisadores, vocês têm que continuar publicando o paper com a maior qualidade e no maior fator de impacto possível. Mas não é só isso que a FAPESP espera. Onde é que isso chega na política pública, como chegou muito pelas mãos do Alex, do grupo que ele liderava dentro do temático, que era como que você acabou ali várias medidas que, naquele momento, interromperam a expansão do porto. Isso é voltar na filosofia da ciência. Então, nós temos que dar mais suporte a isso, dentro da academia e nos órgãos, porque a hora que os órgãos que fomentam mudarem a postura deles, o resto vai se adaptar. Esse arranjo realmente ele precisa ser amadurecido, Ronaldo, e a gente achar caminhos para potencializar isso. Eu recebi uma pergunta aqui, bastante nessa linha, da Mariana Teverin, do projeto Oceano para Leigos. Ela é oceanógrafa física, ela falou assim: gostaria de parabenizar o evento e agradecer a transmissão online. A necessidade de comunicação entre as ciências marinhas e a sociedade vem sendo bastante levantada. Como o professor Ronaldo falou, seria ideal que os cientistas tivessem algum nível de formação em jornalismo, e vice-versa. Diferentes formatos de comunicação são importantes para alcançar as diferentes faces da sociedade, mas podemos começar com o que temos. A minha provocação é: enquanto cientistas, vamos criar o hábito de escrever resumos democráticos dos nossos trabalhos para o público leigo. Jornalistas ou mesmo pesquisadores de fora da mesma caixinha. Acredito que quando isso fizer parte da cultura científica, a comunicação será mais fácil e as pessoas em geral poderão se sentir mais próximas da ciência. E não é bem uma pergunta, mas eu acho que ela reforça essa questão. Ou seja, uma introdução de uma tese de doutorado, sai um caldo bem dourado, fazendo rimas. Mas aí eu só juntaria, Alex, que isso seja dentro daquela primeira discussão, sabendo o que está fazendo. A Mariana é um exemplo. O projeto Oceanos para Leigos, quem não conhece, deveria conhecer. Ela sabe exatamente reconhecer o público dela e traduzir de forma clara. Legal.
Então volta lá nas primeiras falas da Paulina e na Melissa. Tem que ser feito, mas reconheça qual é a sua audiência. Ela é para outros acadêmicos que não são da sua área, ela é para quem está fora da academia, ela é para uma criança, ela é para o tomador de decisão. Isso muda como vai vir esse resumo. Bom, vamos abrir para... Alex, eu só queria Sim, por favor. complementar uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, se tratando de comunicação, oceanos e ciência e reconhecimento, que só muito recentemente que a gente teve, né, o reconhecimento também do papel dos oceanos, por exemplo, na questão climática. Ele faz parte, desde 2007, só apareceu o primeiro capítulo de reconhecendo o papel dos oceanos na questão das mudanças climáticas. Ou seja, é uma caminhada lenta, muito lenta, e chegou de repente agora, através muito da questão da poluição marinha, né, a poluição no mar, essa urgência e esse olhar para os oceanos. Mas eu só queria lembrar isso também, né, dentro das próprias discussões acadêmicas, saiu do nicho para entrar nessa forma mais transversal, essa importância, muito recentemente, né? Tudo bem. Perguntas? Colocações? Ali atrás, o Bauer. Ali atrás. Temos duas, temos mais uma para fazer um bloco? Temos duas. Bauer. Ouvi a opinião de vocês no aspecto do seguinte: supondo vencido o desafio de levar a informação acadêmica científica para a sociedade, a gente vê um novo desafio surgir, que é a importância e a credibilidade que a sociedade vai dar à informação gerada. A gente vê alguns desafios, e você, né, Ronaldo, por exemplo, que trabalha com mudanças climáticas e comunicação ao mesmo tempo, e vê o descrédito, e não sei por que motivo, talvez pelo excesso de informação, né, mas vê o descrédito ocasional da informação científica. A Cláudia também deve ver isso, por exemplo, a CETESB faz um belo trabalho de monitoramento de vulnerabilidade, põe totem, põe bandeirinha vermelha, põe informação no site, gera aplicativo, e a gente vê, por exemplo, uma Ilha Bela, nesse verão, que foi um exemplo negativo de vulnerabilidade, lotada. A gente vê pessoas na praia com bandeirinha vermelha. Isso, será que a importância que se dá a uma informação, mesmo depois de recebida e bem divulgada, não é a que se deve dar? A gente tem que, talvez, avançar nisso também, como fazer a informação científica ser bem recebida e tratada pela sociedade, né? Vamos fazer mais uma pergunta. Não, então, boa tarde, boa noite já, né, quase para todos. Então, eu acho que quase tudo aqui do que foi dito é super importante, né, acho que é um tópico, assim, importantíssimo mesmo para ser discutido. E me ocorreu uma pergunta diante da fala, né, das falas de vocês, que é o seguinte: se tratou muito aqui, né, quando a gente fala em comunicação, tanto de um cientista ou de um jornalista e tal, né? A gente está pressupondo de alguma forma, uma coisa unilateral, né? E eu imagino que se a gente queira realmente tocar as pessoas em um grande aspecto, eu acho que a gente talvez teria que se preocupar também com uma certa interlocução, né? Não só no sentido de saber a quem se destina o que você vai falar, qual é o seu público, mas, de certa forma, dar voz para essas pessoas, para possíveis questionamentos, né? Inclusive de crianças que podem até nem estar em idade de alfabetização ainda, né? Mas que talvez não se
né? Talvez não se deva excluir desse processo. Eu entendo que a gente está falando de uma questão científica, de comunicação e tal, né? Mas a gente está falando de um público leigo. E só para não me estender muito, assim, eu queria dizer isso, porque assim, eu fico pensando assim num professor, numa pessoa que dá aula, por exemplo, né? Você não está comunicando só o teu conhecimento, e você, enquanto professor, você, na verdade, é um facilitador, né? Você, acredito que a função de um professor seria mais a de estimular, né? E, inclusive, quando a gente fala de crianças, em motivar, em não deixar morrer essa curiosidade que toda criança tem, né? Então, a minha pergunta seria nesse sentido, né? De talvez é uma pergunta que eu faço até para mim, né? Se talvez também dentro de tudo isso que está sendo falado, se a gente também não devesse pensar em espaços de interlocução, não só em sala de aula, mas, de outra maneira, talvez nesse evento que vocês pensam em fazer, que está sendo programado no Museu da Manhã, né, que é um espaço interativo e tal, não sei se isso vai ser discutido isso, né? Mas, enfim, eu não sei se ficou claro o que eu quis colocar. Sim. Quem quiser responder. Vamos dar, então, espaço para mais uma pergunta e daí agora a gente volta para a mesa. Eu queria aproveitar, boa tarde, queria aproveitar que o professor Ronaldo, então, trabalha com comunicação, queria tirar uma dúvida. Se você participa, saberia dizer até que ponto, porque um pouco do que a gente está falando aqui tem a ver, do ponto de vista acadêmico, tem a ver com aquele tripé, que é o tripé falho da academia, que é a extensão. E queria saber se em algum momento de discussão com reitorias, com, sei lá, com cátedras, enfim, até que ponto que essa discussão da extensão, tendo a comunicação da divulgação científica como um tipo de extensão, morre na praia. Muito bem. Vamos, então, fazer uma rodada aqui. Por favor, se auto-organizem. Se comuniquem. Tá, vou começar. Vou começar. E talvez eu vou tentar juntar uma resposta que pegue as três. Que vai pegar o que o Bauer colocou da questão, né, da mensagem ser bem recebida. E acho que a mensagem ela é bem recebida quando você realmente conecta com a pessoa e engaja com a pessoa. Que aí vai para a pergunta da segunda colega, da Lígia. Né, que vai para a pergunta da Lígia. A Lígia traz um ponto importante, porque muito do que nós falamos aqui até agora é a difusão ou disseminação do conhecimento do ponto de vista mais jornalístico. Mas quando a gente pensa no ensino, na aprendizagem e até na disseminação da informação, a gente vai entrar em todo aquele mundo do Ocean Literacy, né, que tem sido mencionado aqui hoje, que tem muitas estratégias que vão desde a divulgação, disseminação, até de processos de ensino-aprendizagem que são um pouco mais longos, mas muito eficazes. Então, eu acho que o teu ponto de engajar o público desde o início e o de engajar com que eles façam juntos, já responde a questão do Bauer, porque eles vão encontrando junto qual é o problema que eles querem trabalhar. Porque muitas vezes nós escolhemos o que é um problema e queremos que seja um problema para o outro. Mas estar junto do outro e construir junto uma história faz diferença. Para isso tem uma questão clara que estávamos aqui tratando semana passada dentro desse auditório organizado pelo Alex de novo, que é, por exemplo, toda a linha de ciência cidadã. Né? A ciência cidadã, que é uma linha que cresce no mundo nesses últimos 15 anos, ela traz esse como engajar o cidadão leigo junto com a academia. E não é engajar no sentido do uso, bom, na minha filosofia, né, isso aí que o Alex, a gente conversou bastante semana passada, a maior parte compartilha. Não é engajar para a coleta de dados simples e pura, né, como uma mão de obra, mas é engajar no processo científico como um todo, num processo onde você constrói a pergunta junto, por que dessa pergunta, busca a base e até chegar na solução. Eu acho que isso você capacita, forma o cidadão e ele começa a entender muito mais claro esse processo e valorizar a pesquisa. E aí eu finalizo com a terceira pergunta, que eu esqueci o nome. Da Rita,
essa questão você traz muito forte, né? A gente sabe que é um problema, né? O tripé ensino, pesquisa e extensão, que acho que todos os projetos, planos políticos pedagógicos de cursos e instituições que eu conheço trazem como é algo indissociável. Bom, isso está nos documentos do MEC, mas a maior parte das universidades quebra isso. Então, hoje, o que eu vejo, sim, como uma luz no fim do túnel, uma mudança. Acho que nós já detectamos que isso precisa mudar em todos os níveis. Então, várias das universidades, não sei como é que está aqui, Alex, mas várias das universidades estão deixando de ter a pró-reitoria de graduação, pós-graduação e extensão, e passando a ter uma pró-reitoria única. Porque é isso, como é que é indissociável, mas a gente dissocia em 3 pró-reitorias que trabalham separadamente. E o MEC vem com uma linha para isso. Existe agora, bom, ele é obrigatório para as federais, né? Eu sou de uma federal, mas não sei se bate nas estaduais também, que é a curricularização da extensão. A partir de 2021, todos os cursos de graduação federais, 20% da carga horária do aluno ao final do curso tem que ser comprovado como uma curricularização da extensão. O que é? A carga horária total da graduação, 20% dela tem que ter sido comprovado como atividades de extensão feitas dentro da graduação. Não é um projeto paralelo que eu fiz que vai me dar carga horária. As UCs, as disciplinas, têm que promover atividades que engajem com a sociedade. A gente já está desde o ano passado, né, o MEC nos deu 3 anos para nos atualizarmos, porque não é simples você movimentar todos os cursos para integrar isso. Então, eu acho que essa é a linha, e eu daria, para finalizar, um exemplo que acho que mostra, no meu caso, a gente tem trabalhado, a experiência que eu tenho, de forma integrada, engajando para tentar conscientizar. A gente criou um projeto que é uma Maré de Ciência, que ele vem nessa filosofia do disseminar por redes. Paulina estava me dando ótimas sugestões, segunda, inclusive. Tem Instagram, e em breve terá uma página. E é onde a gente capacita desde o início. Com um exemplo, são capacitações para idosos, crianças, políticas públicas. Né? Queremos criar capacitação junto com os jornalistas, estávamos discutindo, né? Paulina segunda, temos que conversar com a cátedra, Ayrton, várias questões, mas vou dar um exemplo. A gente trabalha 1 ano com crianças no contraturno escolar das palafitas de Santos que surgiram aqui antes, tá? Em parceria com o Instituto Arte no DIC. Então, são crianças numa zona de extrema vulnerabilidade. Toda terça-tarde a gente trabalha com eles o letramento científico e o Ocean Literacy. E como que a gente engaja eles? Sábado, no Dia dos Oceanos, Santos sempre promove o Santos pelos Oceanos. É um evento da prefeitura que leva à praia várias atividades de esportes náuticos, de ciência, para engajar toda a sociedade. Esse ano, no Maré de Ciência, nas nossas 2 tendas, nós não seremos nós, acadêmicos, ou os nossos alunos que vamos mostrar a ciência. Essas crianças que vão de 8 a 12 anos passaram esse semestre produzindo o que eles queriam mostrar sobre biodiversidade e lixo no mar. E eles estarão na praia mostrando. O impacto que a gente já viu nisso em 3 meses, onde eles criaram a pergunta, eles prepararam o material e eles estarão disseminando, possivelmente é algo que daqui 20 anos eles vão se lembrar. É o que a gente espera. Obrigado, Ronaldo. Vamos continuar com os outros debatedores. Alguém mais quer complementar a questão, as questões colocadas? Eu vou, também um comentário que acho que vai servir para as 3 perguntas, que é a importância quando a gente falou, você tem que saber qual é a sua audiência, e dependendo de qual for a sua audiência, né, o seu público-alvo, você vai ter que empacotar, né, moldar o seu conteúdo de diferentes maneiras. Mas tem alguns elementos que acho que vão ser comuns a todos eles, que né, atende a pergunta de como é que você engaja, você faz as pessoas absorverem e responderem aquela informação, né? Por que a gente diz que a praia tá toda poluída e mesmo assim as praias estão lotadas, né? Por que todo mundo sabe há décadas que o cigarro faz mal, mas milhões de pessoas continuam fumando? Como é que você comunica o risco, né, para convencer a pessoa a mudar um hábito? Você tem que contar boas histórias, né? Acho que não tem uma fórmula única, mas não pode ser sempre negativo, né? Você tem que trazer histórias positivas, como a Paulina destacou, né? Que o que mais movia as pessoas é se sentir que, eu consigo fazer uma diferença. E aí eu me recordo
um CBUC, né, o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, alguns anos atrás em Curitiba, teve uma palestra do Fernando Meirelles, o cineasta, né? E tava ali, você estava lá? E eu lembro que eu pensei, o Fundação Boticário patrocina, né? Enfim, realiza, desculpa. E eu lembro que eu olhei na programação e falei, o que o Fernando Meirelles está fazendo aqui num Congresso de Unidades de Conservação, né? Mas eu fui ver meio até para matar essa curiosidade. Foi a melhor fala, a melhor palestra do evento, e que tanto que eu lembro e falo dela até hoje. E não sei se vocês vão lembrar, mas ele falou, era né, obviamente tinha muito biólogo no auditório, ele falou, gente, ninguém se importa com o seu sapo, tá? E o que ele queria dizer, vocês ficam aí pesquisando o sapo, dizendo que o sapo está ameaçado de extinção, querendo que a sociedade se mobilize para salvar o seu sapo, só que não está nem aí para o seu sapo, né? Você precisa contar uma história que faça a pessoa se importar com o seu sapo, entendeu? E então ele é um cineasta, ele é um contador de histórias, e aí ele deu outros exemplos, tal, mas enfim, eu fiquei com esse exemplo na cabeça, eu falei, ninguém está nem aí para o seu sapo se você não fizer a pessoa se importar com ele, né? E isso vai valer para o mar, para as espécies, para as baleias, enfim. Então, seja qual for a mídia e o seu público, você tem que, não adianta você trazer só dados, né, que é o que o paper traz, senão você só publicaria o paper e o problema estaria resolvido. Então, você tem que trazer algo mais, você tem que pegar aquela informação e colocá-la numa boa história que vai fazer a pessoa se lembrar dela anos depois, como eu estou me lembrando da história do sapo do Fernando Meirelles. Muito bem, muito bem. Melissa, por favor, complementa. Bom, então aqui para deixar essa mensagem final, enfim, já está encerrando, mas é super importante isso, você contar boas histórias, mas também lembrar que a gente tem uma curva do engajamento e nem todo mundo está no mesmo degrau, né, dessa escadinha. Então, pode ser que eu tenha informações e eu me importe mais do que a outra pessoa, porque eu fui impactada em outro momento, com outras histórias. Então, a gente usa muito essa ferramenta na comunicação, que né, primeiro você tem que informar, gerar dado e fazer essa informação chegar no teu interlocutor. A partir desse momento que ela chegou, chamou atenção, significa. Então, você significa essa informação. Qual é o impacto que isso vai trazer para a minha vida? Por que eu deixar de consumir o single use, né, o plástico descartável, vai ser relevante, vai fazer diferença para o mundo. A partir do momento que você significou, você engajou, né? Então você chamou a atenção ali, você está engajado. Porque você sensibilizou com essa história, então você já atraiu atenção para esse tema. A partir do momento que você sensibilizou, engajou, você oferece ferramentas para que a pessoa se mobilize. Então, a mobilização da sociedade, ela é a organização do engajamento. Então, a partir do momento que eu sei que aquilo faz a diferença, eu dou uma ferramenta para ela. Qual é a minha ferramenta? Leve uma ecobag para o supermercado. Não use o copo descartável. Faça escolhas conscientes no teu dia a dia. Então, eu acho que essa escadinha é que a gente tem que pensar até quando a gente for construir as nossas mensagens e o público que a gente quer alcançar. Então, assim, como que você dá voz para o seu interlocutor, que foi a pergunta ali, você consegue medir. Nossa, então eu tive uma política pública consequente dessa mobilização da sociedade. Significa que as pessoas estão respondendo a tua mensagem. Então, você está criando essa voz. Então, eu acho que é mais ou menos ter em mente isso, né? Sempre conhecer a audiência e pensar exatamente que nível de mensagem e como contar essa história para o público que você vai impactar. Posso fazer um comentário sobre isso rapidinho? É porque eu lembrei, dentro desse tema de conhecer a audiência, a gente publicou uma matéria ano passado na Scientific American que falava de um treinamento especial para palestrantes nos Estados Unidos que vão falar sobre mudança climática. Porque a pessoa aprendia técnicas para ir aos poucos quebrando a resistência da pessoa. Então, mudança climática e ensino de evolução. São duas coisas onde a sociedade lá está mais, né? Mas mudança climática é uma polarização, inclusive, maior do que aqui, né? Mas tem essa ideia de que o outro não é uma tábua em branco, né? Não basta eu explicar muito bem que tudo é o que ela está falando, né? Tem níveis de engajamento, né? Tem gente que mesmo que você fale 10 vezes da mudança climática, ela já tem uma opinião formada ali, né? Então aí o problema não é só, digamos assim, uma questão do emissor, né? No processo comunicacional, né? Tem um aprofundamento de diálogo ali que dá para fazer. Lá eles já estão nesse grau de sofisticação, né?
Mas eu acredito que aqui a gente tem mais coisas para fazer antes de chegar nessa etapa, mas tem coisas que digamos assim, já está além disso, entendeu? Você tem que ter uma proximidade, uma intervenção no teu receptor que já é mais sofisticado. Bem, Paulina? Já encerramento? Não. Não. Ah, não? Só queria... Não, rapidinho. Depois tem uma surpresa no fim. Eu acho que, como o Paulo falou, a questão da linguagem é sumamente importante. Só contar uma história rápida que agora, recentemente, por exemplo, o Guardian lançou uma série de nomes que estão, a partir de agora, banidos nessas reportagens, né? Mudança climática é uma delas, porque realmente aquilo não faz sentido para a maior parte dos leitores. Ninguém entende. A gente tem uma lista aqui no Brasil, saiu há algum tempo, uma ONG lançou, eu não lembro, saiu já há uns 7 anos, que são de palavras e expressões que simplesmente, pelo menos quase 90% da população brasileira não entende. Então, a gente, enquanto comunicador, continuar repetindo essas palavras, sabendo disso, então eu tento evitar, por exemplo, o clima, porque é algo que a pessoa acha que é o tempo, que, enfim, já parte daí. Tendo em conta essa realidade, você começa a construir a sua linguagem, né? E no meu caso, como eu gosto de ser bem de massa mesmo, eu tenho essa preocupação, mas é engraçado que até os meios agora já estão mudando a forma e simplificando cada vez mais a forma de se comunicar, justamente olhando para a sua audiência. Muito bem. Bom, de uma forma sintética, né, a gente trouxe aqui muitos desafios, mas também muita vontade de se fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa mais profunda, fazer uma coisa mais eficaz, se é que a gente pode usar essa expressão. Eu acho que essa questão, assim como os oceanos estão ganhando momentum na agenda internacional e nacional, a comunicação também está, né? E eu queria dizer que na sexta-feira, da 1h30 às 4h30 da tarde, lá no SESC, no auditório, a gente vai ter um debate com documentaristas que fazem documentários sobre oceanos. Então, teremos lá, são 6 documentaristas que vão trazer extratos de 5 minutos da sua produção, né, e vão apresentar e vão debater sobre como é difícil fazer isso, qual a importância disso, qual a receptividade que eles tiveram do público em relação aos seus materiais, que é um pouco diferente do que a gente está falando aqui hoje, né? É uma outra mídia, uma outra linguagem, mas que é importante e é complementar a essa aqui. Então, acho que a gente tem que atacar um pouco essas diferentes frentes e criar um caminho, uma estratégia nacional para a comunicação dos oceanos. Olha só que nome. Né? Esse é o nome. Olha só. É um projeto do CNPq de pesquisa, hein? O CNPq aprovou, Estratégia Nacional para a Comunicação dos Oceanos. Exatamente. Então, criar alguma coisa assim, identificando os atores, quem pode aportar recursos, quem pode dar visibilidade, como fazer isso. E aí, eu queria propor um desafio para vocês, que é o grande finale, que é o seguinte, né? A mesa de comunicação. Então, eu desafio vocês a, em uma hashtag, dar uma mensagem final para a audiência. Uma hashtag? Tá, a hashtag pode ter 87 caracteres. Um tweet, pelo menos. Um tweet, tá bom, vai, um tweet. Só porque você é especialista nisso, né? E aí, mensagem final? Eu tenho uma, então. Vou aproveitar e já falar um pouco do que a gente tem feito. Isso. E a nossa hashtag, eu acho que faz todo sentido, que é o que a gente está construindo agora, e nosso presente é o futuro. Então, excelente. Essa é a nossa hashtag. Maravilha. Eu queria falar da hashtag, falar rapidamente sobre a Liga, e tudo isso que a gente conversou hoje, a gente está vivendo ao vivo, né, na criação da Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é um movimento em rede de mulheres e que, neste primeiro momento, muito focado na comunicação, e são diferentes frentes, né, porque a gente tem, aqui inclusive temos presentes algumas conselheiras, documentaristas, atletas, então são olhares múltiplos de mulheres sobre os oceanos. E como é que a gente está condensando tudo isso? Enfim, está sendo uma experiência bem bacana, convido vocês a acompanharem, viverem com a gente essa história. A gente criou no dia 8 de março e
esse ano já veio justamente a própria Unesco, né, declarou que tem um viés de gênero, e oceanos, então é um momento de um olhar bem interessante agora para isso, para mulheres e para oceanos. Então, convido, a gente está vivendo esse momento, né, porque acabou de surgir. Criamos a Bárbara Veiga, fotógrafa, que ela vai estar, né, na programação aqui da Semana do Mar, e a Leandra Gonçalves, a doutora Leandra, que está também aqui na organização da Semana do Mar, e 20 conselheiras e mais de 200 participantes. Então, está muito bacana. Pelo Instagram vocês conseguem acessar o formulário e já fazer parte dessa rede. E a minha hashtag seria: a resposta está na natureza. Poderia ser oceano para todas. Tá vendo? O cara pensa em hashtag. Essa é minha, cara. O cara pensa em hashtag próximo. Vai. Rapidíssimo. 3 partes. Convite. Se falou muito aqui de Ocean Literacy hoje e questões. Dia 3, no Museu da Manhã, com os jornalistas e sociedade, 3 de setembro, no Museu da Manhã, o evento promovido aí com a Fundação, junto com a Unesco e outras organizações. No dia 6 de setembro, na verdade, iniciando no dia 5 à noite, com o evento Women in Science, Women in Oceans, com a Liga das Mulheres e o programa Women in Science do British Council, em Santos, no dia 5 à noite. E no dia 6, o dia todo, o lançamento do programa de Ocean Literacy da Unesco no Brasil. E vai ser feito, então, esse lançamento de um material que eles produziram, e nós estamos convidando, a partir de agora, todas as organizações que façam ações de Ocean Literacy. Nós vamos promover uma grande feira de ciências na orla da Praia de Santos. E todas as organizações locais, nacionais, estaduais, estão convidadas para a gente trocar experiências e construir algo junto. Então, 5 e 6 de setembro em Santos, e dia 3, 2 dias antes, no Museu da Manhã. Mensagem. Quando a gente vai comunicar, acho que a maior falha que nós pesquisadores, né, trazendo da pergunta para mim sobre o pesquisador, é porque a gente fala o que a gente quer falar. Não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que o outro precisa ouvir para entender minha pesquisa. Não é sobre mim, é sobre o outro. Hashtag Oceanos com vocês. Muito bom. A gente poderia lançar um desafio também de achar um termo substituto para Ocean Literacy. Está lançado. Vai ser divulgado no dia 6 de setembro em Santos, traduzido. Ok. Porque o Andrei falou e eu concordo. Putz, é duro, né? Dói no ouvido, isso aí. Eu vou dar uma hashtag prática que casa com, acho que muito que a gente falou, que é um chavão, mas uma imagem vale por 1000 palavras. Então, quando a gente está tentando comunicar, né, você está lidando com o attention span hoje das pessoas, né, muito curto. As pessoas não param para ler grandes textos, tal. Então, por mais que eu diga a importância de você trazer boas histórias, tem que também reconhecer que é muito difícil né, você conseguir tempo que a pessoa pare, um tempo necessário para ouvir essa história. Então, se você pode contar uma história numa imagem, né? Você pensar a foto da tartaruga com canudo no nariz é uma história, né? Contada por uma imagem. Então, considerando que o nosso público aqui, a maioria são pesquisadores, né? Ou estudantes e tal, toda vez que você for para o campo, fotografa, aprende a fotografar, leva alguém, faz um videozinho, alguma coisa, porque aí quando você chegar e precisar divulgar, conversar com a sociedade por conta própria ou por meio de um jornalista, de um interlocutor, você tem que ter imagens, né? A comunicação hoje em dia é totalmente voltada para a imagem, né? Então, conte boas histórias e tenha sempre uma boa imagem para fazer essa narrativa. Obrigado. Pablo, você achou que você ia escapar, mas você não vai escapar. Uma coisa que eu gosto de trabalhar com jornalismo científico é essa ideia de que é uma comunicação que quase sempre a gente traz notícias positivas, né? Ou a gente está pelo menos procurando encaminhar as coisas assim, né? Então, para mim seria hashtag uma área de todos, assim, no sentido da gente construir essa visão, né, comunitária, esse valor comunitário. Excelente. Não, eu acho que com essas reflexões a gente caminha para um entendimento de que essa comunicação, na verdade, é uma comunicação que todos temos que fazer numa rede
né, integrada e articulada de ações. Hashtag Balbúrdia Marítima. Ó, isso aí. Muito bom. Balbúrdia do mar, né? E deixando a minha, né, que eu inventei há um tempo atrás, né, que dos mares, o melhor. Né? Ou o pior cego é aquele que não quer se. Nossa, para por aí, chega. A última eu não posso falar. Só depois das 6. Ia ganhar até aplauso, né? Gente, a gente finaliza esse painel, que foi o último painel do seminário Futuro dos Oceanos, realizado aqui no Instituto de Estudos Avançados, dentro da Semana do Mar, abrindo a Semana do Mar. Agora a gente vai ter o espetáculo de abertura, né, que não é aqui, é lá na Barra Funda, que é logo ali, né? E a gente, então, está se deslocando para lá. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha estimulado reflexões e, principalmente, ações. Né? Eu queria agradecer a vocês enormemente o prazer de ter compartilhado essa mesa com vocês, agradecer a Pablo pela companhia desde de manhã nesse bate-bola, agradecer aos outros convidados que antecederam vocês e dizer que esse momento, que esse dia de hoje foi um momento bastante especial e que vai, né, além do lançamento da cátedra, marcar essa cátedra como um exemplo de como a gente tem que caminhar para, né, trabalhar as questões dos oceanos. Muito obrigado e vamos que vamos. Obrigado.